Printcast 2024. Eu sou o Robson Xavier, estou aqui com o Robert Almeida, o Wagner Sabor. Hoje a gente recebe o Ricardo Hiraishi, que é cofundador da revista Emba News, do negócio Emba News, e ele vai contar para a gente a trajetória. Ricardo, obrigado e bem-vindo. Robson, eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, por participar do Printcast. Agradeço você, agradeço ao Robert, ao Wagner, e para mim é muito bacana estar aí junto com vocês também, poder trocar algumas ideias aí, falar um pouco do negócio Emba News, né? A Emba News começou em 1990 e eu praticamente, começou quando eu estava praticamente fazendo a maioridade, 18 anos também, né? E o meu pai fundou a revista Emba News, né? Meu pai que era o Roberto Hiraishi, e eu participei junto, né, dessa fundação. Então foi uma coisa bem legal. Uma trajetória aí já... Tem uma trajetória. Tá, né? E o que é mais legal exatamente é o pouco do DNA de indústria gráfica, né? Meu pai sempre teve a bagagem dentro também na parte de comunicação, quando ele passou pela editora Abril, né, tudo mais, e também na parte de indústria gráfica, fotolito, né? Trabalhou no Rio de Janeiro também, tinha uma empresa que ele trabalhava lá que chamava Quimi Gráfica, e era legal porque eu lembro até hoje, tinha um scanner, como era? O cilíndrico, né? Pô, era muito legal. Eu falei, nossa, coisa legal. Então, muitas vezes até interessante, eu ia passar minhas férias no Rio e passava as férias dentro da empresa. E meu pai dizia, pô, mas você vai ficar aqui? Pô, não é legal? Eu falei, não, é legal. Então, eu acompanhei muito esse processo, né? E quando começou a Emba News, a gente ainda estava... foi um momento muito interessante, porque a gente pegou bem na época que estava ainda trabalhando com Pestap, né? Com toda aquela parte... Composer, os fotolitos, enfim, toda essa parte, e aí migrando já para os primeiros softwares de edição de texto e também de diagramação, né? Então foi uma coisa bacana, porque foi daí em diante, né? E especificamente no setor de embalagem, né? Foi o nosso DNA de negócio até hoje. Que massa. Estou com conteúdo bacana hoje, hein, Robert? Muito bom. Ricardo, o Robson já fez as honras. Muito obrigado por ter aceitado. Tenho certeza que esse papo vai ser muito rico, esclarecedor. E certamente aqui é o início de uma belíssima e muito boa parceria entre o Printcast e Emba News. Temos muitas coisas para fazer. Há muita sinergia entre nós. E temos certeza que a gente vai conseguir estar fazendo muita coisa, né, Wagner? É isso aí. Obrigado por participar hoje com a gente, Ricardo. É um prazer estarmos aqui. Queria pedir para o pessoal... curtir, compartilhar, comentar aqui o nosso vídeo, enviar para os amigos aí para ajudar a espalhar a nossa palavra do podcast aí para mais pessoas. E é isso aí. Vamos seguir. É isso. Ricardo, a tua trajetória está muito, obviamente, ligada à Emba News, né? E é normal, eu sempre falo que nós, profissionais, a gente acaba absorvendo como sobrenome o nome da empresa, né? Ricardo da Emba News, Robert Topcoat, enfim, né? E acho que isso se estende para todo mundo. Ricardo, se você puder contar um pouquinho mais da sua trajetória, né? Você já deu uma pincelada aí de como foi até os momentos atuais e também comentar qual que é a atuação da Emba News no mercado, né? Qual que é a importância da Emba News no mercado junto a esse mercado nosso de mercado gráfico, mercado de embalagem especificamente. Eu vou falar um pouquinho assim, eu digo, da minha trajetória, lógico, que nem você falou na parte do setor de embalagem, lógico, começamos atuando. Eu, especificamente, fui passando por várias áreas dentro da Emba News. Até era uma maneira que meu pai fez para poder ir conhecendo um pouco do negócio. Então, eu costumo dizer que eu comecei na Emba News, inclusive no início, até como uma profissão que hoje praticamente não existe quase, é office boy, né? Então, eu fazia essa parte, fui indo... E meu pai tinha aquela coisa da educação mais rígida, então muitas vezes que eu falo que hoje eu vejo a importância que isso teve, né? Teve muito peso para a gente aprender tudo dentro, não só como profissional, como ser humano, né? E aí, dentro dessa trajetória, bem no início, assim, eu digo, da Emba News, eu também mexi com parte de diagramação, que eu mexo até hoje, mas na revista, né? E também comecei a visitar feiras, e não só no Brasil, né, porque tinha algumas feiras que eram até focadas para a indústria gráfica também,
enfim, e feiras internacionais. Então a Embanews começou em 90 e em 91, eu costumo sempre dizer que, para mim, eu falo uma gratidão eterna, porque eu conheci muitos lugares, assim, fora do Brasil, e até dentro do Brasil, mas eu digo muito fora até, devido ao trabalho, né? Devido à oportunidade que eu tive na Embanews, oportunidade que meu pai mesmo propiciou. E já em 1991, foi a primeira vez que eu viajei para fora, então eu fui numa feira de embalagem, né? Na verdade não era nem feira de embalagem, era uma feira do setor de alimentos na Alemanha, a Anuga. Então foi a primeira vez em Colônia. Então eu fui para esse evento, depois na sequência sim eu fui para uma feira que tinha uma ligação com a parte de embalagem em Lyon, na França. Daí eu falei, pô, quando é que eu imaginava ter uma coisa dessa? Tudo isso propiciado pelo trabalho, né, com essa parte de embalagem. E desse tempo para cá, lógico que mudou muita coisa, né? Então, se pegar de 1991 agora, praticamente mais de 30 anos, então a gente foi acompanhando toda essa transformação, né? De materiais, então o pessoal costuma perguntar para mim, quais foram as maiores transformações, né, que você viu dentro da parte de embalagem? Eu acho que se eu fosse falar, seriam várias, né? Então, dentro do setores de segmentos de plástico, de papel cartão, metálicas, né? Vidro. Então, cada um tem as particularidades, né? E isso, para mim, a gente acostuma dizer o seguinte, meu pai sempre falava isso, eu sempre cito o meu pai, porque para mim foi uma pessoa que, sem dúvida, eu me inspirei, né? Às vezes, quando a gente é mais novo, a gente fala, pô, não é... E hoje eu falo o quanto que ele foi importante para mim, para minha carreira, para o meu aprendizado, né? Ele sempre falava o termo de a escola da vida. Então, a escola da vida ensinou para ele e me ensina até hoje, a todo momento. Então, você pega várias fases dentro do setor de embalagem que evoluiu muito. Algumas partes cresceram muito, né? Assim, segmento de plástico, a própria questão de latas de alumínio, né? E alguns já vinham e ao mesmo tempo permaneceram, né? Eu falei embalagem que tem papel cartão, você viu aí, até eu digo mais recentemente, a importância, né, de caixa de papelão durante a pandemia, né? Que entrou muito a parte do e-commerce, que também não é só, lógico, a caixa de papelão, também entra muito na parte de plástico também, né, no transporte, e vidro com algumas particularidades, né, para alguns segmentos que eles são mais fortes. Você está até vendo agora, recentemente, o vidro voltando em garrafas, né, garrafa de vidro. Então você vê algumas empresas já voltando a utilizar novamente, né, mais fortes, que a gente conhece no mercado. Enfim, então... e alguns assuntos que eu acho que de lá para cá, que aí entra muito que o Robert gosta, né, na parte de ESG, parte de sustentabilidade, né? Também. De um tempo para cá, sem dúvida, isso entrou. Mas eu costumo dizer, sem me alongar mais, que isso tem que estar dentro já. Como, né, eu uso, quem me conhece sabe que eu costumo falar muito nesse aspecto. Sustentabilidade tem que ser que nem qualidade, isso já tem que estar dentro da coisa. Então, não é você ficar o tempo inteiro batendo na tecla. Você bate na tecla, você fala disso, mas já tem que estar dentro, tem que estar considerado sustentabilidade, qualidade, tudo. Então, e assim a coisa evolui, né? Sim. Então, assim, a grosso modo, tô falando assim, a parte da Embanews também, esse mercado mudou muito, né? Nós começamos com revista, porque na ocasião não existia internet, né? Estamos falando no início da década de 90, e em meados da década de 90 a internet começou a dar um boom maior, né? Então surgiram os primeiros sites, tudo mais. E mesmo o que é interessante é que você sabe que o primeiro site dentro da parte de embalagem, né? Eu não vou de repente cometer, mas falar alguma coisa, mas a Embanews em 1997 já tinha um site, entendeu? Quando a gente começou dentro já dando algumas notícias, pondo algumas coisas. Eu lembro até hoje que era tão legal, porque eu ia num evento, cobria o evento, voltava, tirava a foto, voltava, já punha lá, já punha no ar com a foto e falava, olha, estamos colocando isso daí no ar, né? Quer dizer,
mais de 25 anos, quase, daqui a pouco vai fazer 30 anos, né? Só nessa parte digital. E por que eu estou falando tanto nisso? Lógico, tem toda essa transformação, né? Hoje, sem dúvida que as pessoas, né, a tecnologia, a modernidade, eu sempre faço um paralelo com a questão de tempo, né? Então, o tempo hoje faz com que a gente tenha que se atualizar de outras maneiras, né? Então, sem dúvida, que nem a própria questão do printcast, é uma maneira de você levar a informação, compartilhar conhecimento, né? Através da parte audiovisual, né? Que eu falo que faz toda a diferença, né? E no meio disso daí, a Embanews também teve que passar por essas mudanças, né? E tem outros produtos que a gente faz, enfim, se tiver vários que, né? Vou explorar alguns aí. Falar um pouquinho dessa parte. Falei alguns, inclusive, tem umas revistas aqui em cima, que é da própria Embanews, onde sempre tem conteúdos, né, cara? Enfim, acho que a revista lá, obviamente, tem muita gente falando que, ou falavam, né, que a revista vai acabar, o pessoal não lê, mas é um veículo extremamente importante, né, que leva ali conteúdo, leva informação, e dentre outros trabalhos que a Embanews faz. Eu gostaria só de estar comentando sobre, já que o meu nome foi citado, ESG, eu vou só falar uma coisa da parte do social, tá? Sem me aprofundar, acho que a empresa tem que ter sim responsabilidade com o meio ambiente, tem que ter boa governança sim, mas na parte do social, para mim, o principal pilar do social é uma empresa gerar lucro, porque com lucro ela se mantém no mercado, contratando, gerando renda, consumindo, pagando impostos. E o que acontece muito hoje, infelizmente, é a empresa que coloca o selinho de ESG ali só para falar que tem, mas internamente é uma cultura de bosta, perdão a palavra, e dentre outras coisas ali que na verdade não é o que está aparecendo, mas ESG, sendo bem feita, ela é extremamente importante, certo? O mais importante é a última linha do balanço, né? Sim. Mas então deixa eu fazer um comentário. Isso. A sua empresa Top Coat tem o primeiro verniz homologado para uso em alimento, não é isso? A Top Coat é um dos nossos patrocinadores e o Robert fica canhado. Ele fica canhado de falar, mas fala isso aí. Vamos aproveitar, já que entrou no ESG, vamos lá, bicho, fala isso aí. Já que levantou a bola novamente, né? O Ricardo da Embanews, mercado de embalagem, verniz barreira, tá tudo ligado. Até um tempo atrás, as empresas e nós também fazíamos isso, que era normal, uma declaração, né? Tem cliente que mostrou para mim até uma declaração importada, vinda da Alemanha e tal. Bacana, legal. Mas nós fomos a primeira empresa aqui no Brasil a obter um laudo emitido pelo CTEC, um laboratório credenciado pela Anvisa, que atesta que esse nosso verniz barreira, ele pode ter contato direto com alimentos, atender algumas regulamentações da Anvisa. E nós fomos pioneiros nessa questão de laudo. Que é normal, quando um começa, os outros acabam vindo atrás, mas até o presente momento somente nós temos. Então já fica aí a dica para quem precisa de verniz para embalagem de fast food, delivery, enfim, para ter contato direto com o alimento, nós temos a solução. Voltando, até comentei aqui da revista, eu acho que muita gente hoje, posso estar equivocado, Ricardo, e você, por favor, me corrija, talvez conheça a Embanews não só pela revista, mas também pelo prêmio, que é um prêmio super tradicional, que está para acontecer, né, Ricardo? Está em breve aí, está em vias de fatos de ocorrer, então fale um pouquinho mais do prêmio já e também fala um pouquinho dessa próxima edição do prêmio, quando vai ser, mais alguns detalhes aí, por favor. Tá bom. Então, Robert, o prêmio Embanews nasceu praticamente em 1991 e 92, ou seja, assim que a Embanews surgiu, no ano de 1990, né? O prêmio Embanews passou um ou dois anos e foi criado. E para vocês saberem um pouco, né, a inspiração do prêmio Embanews, na verdade, ele nasceu de uma premiação que acontecia, não sei hoje em dia até se acontece até, deve acontecer, mas é um prêmio chamado Oscar da Embalagem em Paris, na França. E ele acontecia, acho que, não sei se paralelo ou junto de um evento que chamava Salão Embalagem. Hoje em dia, essa feira Salão Embalagem é uma feira que ela mudou de nome, ela chama All for Pack, né? E a ideia foi baseada nisso, né? O meu pai trouxe essa ideia, falou, poxa, legal, né, tudo mais. E quando surgiu, na ocasião, na época, tá? Realmente, acho que focado na parte
especificamente na parte de embalagem, foi o único prêmio, entendeu? Focado na parte de embalagem mesmo como um todo, né? Naquele momento não existia. Existiu anteriormente o concurso de embalagem da Abre, que não sei se foi até 1991, e posteriormente a isso deixou de acontecer. Mais para frente, sim, aí o prêmio da Abre voltou a acontecer novamente, mas ficou um intervalo que só o prêmio da Emba News, que estava nascendo, aconteceu, né? E eu falo, independente de ser o prêmio da Emba News, de ser o prêmio da Abre, de ser outras premiações do setor de embalagem, eu acho que é muito importante a participação em premiações, porque ele não é algumas pessoas costumam dizer assim, mas é uma certificação, uma validação. Falando, não, premiação não é isso. Premiação, você participa, você se inscreve e você, até a palavra que eu falo, você não ganha o prêmio, você conquista a premiação. Tá entendendo? É um reconhecimento, né? Então, eu falo, dentro das premiações, né, do setor de embalagem, o prêmio da Emba News teve aí sempre vários períodos no mercado, né? Onde no início, assim, era uma participação que entravam tantos os donos de marca, os brand owners, como também os próprios fabricantes de embalagem, como também de matéria-prima, de máquinas, que isso que eu falo que é um diferencial também dentro do prêmio da Emba News, que ele tem uma categoria específica para máquinas, equipamentos e sistemas, que muitos que você consegue hoje em dia numa empresa, obviamente, num transformador, com um equipamento. Você tem equipamentos de ponta, uma tecnologia, um software, um sistema. E eu falo, poxa, e por que não tem? Então a Emba News sempre teve a importância de ter essa categoria também. E com o tempo, lógico, também foi evoluindo outras categorias. Então, sustentabilidade é uma coisa que não existia há 20 anos atrás, não se falava tanto. A categoria sustentabilidade no prêmio da Emba News, ela surgiu também já faz um bom tempo. Eu não vou, de repente, falar se faz uns 10 ou 15 anos, né? E ela foi aumentando as subcategorias, até porque você começa a ter mais particularidades, né? Para qual áreas de descarte, de material de reutilização, né? Você está usando material virgem junto com material reciclado, ou você está usando 100% material reciclado, né? Isso depende muito do tipo de embalagem, lógico. Então, a evolução, ela nada mais é do que a evolução do próprio mercado, né? A premiação, ela acompanha isso. Então, o ano passado, só dando um exemplo, é engraçado, foi o boom isso não aconteceu só no prêmio da Emba News, a gente viu que nos demais prêmios de embalagem também, todo mundo querendo escrever em sustentabilidade. O que eu falo, é ótimo isso, é muito legal. Mas ao mesmo tempo, aí eu falo, acende o sinal de alerta. Cuidado para realmente ser sustentável mesmo. Cuidado para aquilo lá de fato ser algo sustentável, né? Cuidado para não usar aquela palavrinha greenwash, né? Para não ter... Não ser só de fachada. Só de fachada, exatamente. Para você não ter aquela coisa, né, de parecer, né? E até falando um pouco nessa parte do ESG, né, que o Roberto estava falando, você sabe que no prêmio da Emba News, eu vou dar três cases que durante a cerimônia de premiação, né, em algumas edições anteriores, nós praticamos, não porque para parecer, nós somos bonzinhos ou coisa assim, não, porque nós abrimos espaço por saber que lá vão estar empresas usuárias de embalagem, empresas fabricantes de embalagem que podem, muitas vezes, ajudar numa causa, que entra a parte do terceiro setor, que é na parte do ESG, né? Então, já tivemos, eu lembro que em 2 edições, pessoas da área de captação do GRAAC apresentando, né? E a gente sabe que, você sabe que, por curiosidade, até dentro do GRAAC mesmo, para quem já teve a oportunidade de visitar o hospital deles, que é muito próximo do Hospital São Paulo, ali na Unifesp, a região ali da Vila Clementino, né, aqui em São Paulo, tem áreas que são, vamos dizer assim, apoiadas por empresas do setor de embalagem, fabricantes de matéria-prima, fabricantes de embalagem.
Então isso eu acho muito legal, esse tipo de posicionamento, né? E por isso que a gente abriu. Já aconteceu também com uma outra entidade, também muito bacana, que é a Fundação Dorina no Rio, que é para deficientes visuais. Então, isso daí que a gente faz, eu falo de novo, é para abrir uma oportunidade, para abrir os olhos para as empresas, como se inserir, como ajudar, né, no terceiro setor, né? Eu acho que isso é muito importante também. E tem outras, tantas iniciativas, a gente vai estar fazendo, só não vou dar nenhum spoiler aí para a próxima edição. Enfim. Não, mas é que tem bastante coisa aí para, né? A gente sempre se preocupa muito durante o cerimonial, né? Mas só para não esquecer, para falar a questão do próximo prêmio, a gente está agora vão estar num processo, as empresas participantes vão passar pela avaliação, né? A gente faz na escola Senai Teobaldi Nix, né? Aproveitando a oportunidade para agradecer o professor Elcio, que abre o espaço, que para nós é incrível por tudo mais, não só também com professores também participando, isso é muito legal, né? E muitos, é até engraçado isso, muitos, que eu falo que não é esse Senai, porque uma vez Senai sempre vai ser Senai, né? Então, isso é muito bacana. E aí, posteriormente, né, os vencedores, depois as empresas vão estar sabendo, vão estar recebendo a notificação, né, de se foi vencedor. E aí, em maio, né, estou dando a data mais para frente, é quando acontece a cerimônia, né? A gente dá um pequeno tempo, porque no meio disso daí vai acontecer o carnaval, e a gente sabe como que é no Brasil, né? Esse ano é o ano bissexto, tudo bem, né? Mas no dia mais no mês de fevereiro, enfim. Entra março, quando a coisa já engrena mais, aí entra abril, né? Mas a data que a gente põe é em maio. É um ano, inclusive, isso é até importante, que a gente sabe que no final de maio, né, acontece a Drupa. É uma feira que eu falo assim, é incrível, né? Eu tive a oportunidade de visitar a Drupa a primeira vez em 2000. E eu falo que, mesmo quem não é do setor de gráfico, no setor de impressão, falando não importa. É incrível, é uma experiência totalmente diferente mesmo de você estar lá, né? Então, a parte do prêmio da Emba News é isso, né? Em relação ao cronograma e tudo mais. E dentro dessa parte de categorias, que eu não falei, tem categorias, vou só falar as categorias, né? Design, marketing, subcategoria, tecnologia e qualidade, máquinas, equipamentos, sistemas, pode ser que eu esqueça alguma, mas que nem luxo, premium, inovação, logística, sustentabilidade, né? Talvez tenha esquecido de alguma, mas enfim, então a gente sempre tenta, né, tá junto com o mercado, que o mercado tá também solicitando, as tendências, tudo, até para sempre estar remanejando essas categorias. E o que é legal nesse ano, por exemplo, é o próprio júri. Então a gente nos preocupamos bastante com a parte dos jurados esse ano, para pegar pessoas com uma bagagem bem bacana dentro do mercado, né? E de maneira bem eclética, tá? Porque o setor de embalagem, né, são vários tipos de materiais. Então a ideia é que tenha mesmo essa mistura e um olhar, antes de mais nada, um olhar muito não só técnico, mas um olhar muito correto, muito ético dentro na hora de dar as notas. Isso que eu falo que é a diferença, que a gente tenta ser como diferencial, que na verdade é só fazer a lição de casa. Só duas coisinhas. Em maio, que dia que vai ser, já sabe o dia? Não, a data a gente ainda exata não temos, e nem o local. Isso são coisas que aí nesses próximos 3 meses, eu digo, até provavelmente aí no final de fevereiro, a gente já deva ter isso direitinho, a gente vai comunicar. E quanto às embalagens, todos os tipos de suportes? Vidro, plástico? Todos participam. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né, para umas, poxa, não tem tanto tipo de embalagem, tal material, tudo, mas eu falo, olha, é uma questão que não depende só da gente, depende das empresas que são produtoras das embalagens de um determinado material se inscreverem. Sim. Depende também das próprias empresas, donas de marca, inscrever o produto com um determinado material, entendendo?
Então, assim, é uma coisa bem eclética, mas é óbvio que alguns tipos de materiais, né, acabam tendo mais, né, isso é bem claro. Então, material, embalagens ligadas, na parte de papel cartão, papelão, a parte de plástico, rígido, flexível, tem mais. Que no fundo é o que tem no supermercado, é no varejo, né? Não é uma questão de que nós ou que tá. O próprio dono de marca, né, os próprias empresas fabricantes seguem uma tendência. Então, a Emba News não é direcionada para um determinado tipo de embalagem, né? Você sabe que no passado, às vezes, falam, vocês estão falando muito de plástico. Eu falo, o plástico evoluiu muito na década de 90. Né? Ele cresceu, a Emba News quando surgiu, foi quando surgiu as garrafas PET, né? Garrafa plástica. Então, nada mais foi do que acompanhar essa evolução, a tendência do mercado, né? E a lata de alumínio, a mesma coisa. E no meio disso foram surgindo outras. E a própria questão do papel. Você vê hoje como o protagonismo, né, que teve na questão de e-commerce, de muitas coisas. Acho que nenhuma delas. A melhor embalagem que tem é aquela que é usada com inteligência, né, para determinado produto. Então, para tal produto é melhor esse tipo de embalagem. Mas talvez ele não seja tão sustentável. Falei, faz o seguinte, então faz uma análise do ciclo de vida, para saber de ponta, desde a origem da matéria-prima até o final, até na questão do descarte, toda essa conta, que muitas vezes eu acho que é isso que falta até para o próprio consumidor ter uma visão disso. Mas aí eu falo que vai além. Aí a educação de base, entra também a educação que é passada, que é muito além do nosso. A gente está falando do nosso mercado, mas nós somos conhecedores do assunto. Agora, a maior parte da sociedade, isso tem que vir de escola, de base, entendeu? Dos próprios governos pegarem e falar como tem que fazer também. E de uma maneira muito correta, muito coerente, né? Sem ficar, né? Mas aí tem uma coisa, uma questão de educação também, né? Acho que educação familiar. Por quê? Todo mundo... Tudo bem, nós estamos falando de sustentabilidade, tá bacana pra caramba. Não desconsiderando tudo que já falamos. Mas a embalagem plástica chegar no lugar onde ela não deve é porque tem um cara, um cidadão que não é cidadão, que não é consciente, que é um porco, que não tem noção do papel dele na sociedade, que ele vai lá e descarta no lugar errado. Então, esse cara tá errado. A gente faz tanta força e move tanto dinheiro para enxugar gelo e a gente não tá falando para pessoa, ô porcão, não faz isso, porcão, não pode. Uma hora a gente vai ter que começar a falar isso. Nós vamos ter que botar o dedo na cara do porcão e falar assim, isso aqui não pode não, bicho. Seu pai e sua mãe não te ensinaram, não? Tá faltando isso, né? Exatamente. Não, é por isso que eu falei, isso vem da educação, vem de base. As novas gerações têm um acesso mais fácil hoje, através da internet e tudo mais, de como deve agir, porque às vezes os próprios pais não têm esse conhecimento, né? Dependendo de gerações mais antigas, não tem. Mas independente disso, que eu costumo dizer, de ser geração ou não ser geração, porque eu não gosto desse tipo de discussão, o que eu gosto é ser, para mim o que é certo é certo. Então, a gente sabe que jogar qualquer tipo de embalagem, descartar de maneira errada, é errado. Né? Descartar de maneira errada. Então, você sabe o que fazer. A gente não aprende, sempre essa comparação, pode ser meio esdrúxula assim, às vezes. A gente não aprende a fazer as nossas necessidades no lugar certo. Então com embalagem deveria fazer, e não só embalagem, qualquer coisa. Você vê lixo eletrônico, muitas vezes você não vai pegar uma bateria, uma lâmpada e jogar num lixo, né? Que eu falo, fazer o descarte num lugar comum. Ele tem uma maneira diferente. Agora, é isso que eu falo que os agentes precisam se empenhar mais também para fazer. Hoje, eu acho que a gente também tem um momento que tem muitas empresas que são ligadas à gestão, né, de resíduos, isso de vários materiais. Mas embalagem é um material que a gente tem no dia a dia, né? A gente utiliza. Então, o gasto dele, comparado com outros, ele é mais rápido, né? Você vai comprar uma água, você vai comprar um tipo de alimento, você vai comprar
um produto de higiene, etc. Então, o consumo disso é muito mais rápido, né? Por isso que eu falo, ó, a importância de embalagem no nosso dia a dia. E eu falei, tadinha, né? Eu pego... o pessoal continua muitas vezes, e isso que eu acho que não pode ser passado, né? Para os nossos filhos, para as gerações, que a embalagem ela é vilã no meio da história. Olha, ela que tá indo. Falo de novo, é que nem você falou, não é ela não criou perninha. Ele fala, pô, vou ouvir isso de novo. Todo mundo fala, pô, então por que você faz errado, cara? Simples assim. Ah, mas eu não adianta. Quantas vezes já vim em condomínio pegar e falar, mas não adianta, eu jogo essa garrafa, eu jogo essa embalagem num lugar e no final vai juntar. Eu falei, faz sua parte, amigo. Isso aí. Faz sua parte. Eu falei, ou a gente vai ter que ficar ali levando lição de moral, que eu falo na boa, que eu lembro quando teve a Copa aqui, vieram os japoneses, ficaram limpando né, as cadeiras dos estádios e falou, pô, meu, você não vai encher a cara com a gente em vez de ficar aí limpando? Eu falei, pois é. Tá vendo? Então não é dizer que é uma questão da cultura, sabe, ou japonês, ou oriental, de um outro. Falando, não, é a cultura sua, cara, constrói. Você sabe que é errado o que você está fazendo, por que você faz? Mas isso é culpa de tal coisa, ou é culpa de político. Eu falei, deixa a culpa nos outros, faz sua parte, tire a sua culpa. Pelo menos falou, ó, eu não participo disso, eu faço a minha parte. Excelente. Agora, o Robson comentou que é na base, não? Você também comentou que esse problema é na base. Primeiro que a nossa educação, ela, de modo geral, não vamos entrar aqui onde se estende, né? Ela já não é das melhores educações quando você compara com outros países mais desenvolvidos, né? É o mesmo método ali desde a época da Revolução Industrial, não mudou absolutamente nada. A escola faz você ser mediano, porque a média passa, então a escola faz você ter um pensamento, a média tá bom. E a criança muitas vezes vê como exemplo, pai, mãe, ou as pessoas adultas que estão próximas. E aí, se um pai fala para um filho, tipo, fala que você tem 6 anos, tem 7 já tem que pagar, fala que você tem 6 anos pra gente passar aqui. E começa a dar esses exemplos próximo do filho, o filho ele vai crescendo naturalmente tendo esses exemplos. Exatamente. Então é um ciclo vicioso e isso só muda a longo prazo, tendo uma educação forte para gerar homens e mulheres virtuosas de verdade, para que lá na frente esses homens e mulheres de verdade virtuosas também tenham passe essa educação para os seus filhos, né? É um tanto difícil? É. Quem tem que resolver isso, ou grande parte disso, é o Estado, mas aí complica tudo. Voltamos para o nosso tema. Vamos falar de Estado, não. Não, deixa eu falar lá. É que é aquilo, né? Quando a gente fala de embalagem, não tem como, né? Para ver como isso é importante, porque todo mundo fala de sustentabilidade, fala para ver como embalagem é importante, como a palavra sustentabilidade, ela praticamente está colado mesmo em embalagem, né? Não tem como, isso é uma coisa que está. Então faça de maneira simplesmente certa e ponto final. Exato. Não adianta a gente ficar jogando para os outros apenas. Exato. Mas olha só, gasta-se tantos milhões de mídia governamental, um monte de bobeira, com coisas fúteis. Por que não fazer um vídeo? Tô dando só uma sugestão. Faz um vídeo mostrando todo o ciclo da embalagem e mostrando o porcão. O porcão jogou onde não devia e depois ela foi parar no rio, ela foi parar no mar. Mas mostra. Porque, por exemplo, o metrô de São Paulo, há uns anos atrás, ele começou a fazer a campanha de que na escada rolante, você fica à direita, deixa a esquerda porque está com pressa. E colou. Hoje em dia todo mundo faz isso naturalmente, é bacana de ver. Por que não fazer em outras áreas? Você falou bem, mas sabe que, desculpa, sabe o que é isso? Isso é criação do hábito. Exato. Isso é cultura. Então você cria essa cultura. E eu ia até falar na parte do metrô, pelo menos aqui eu digo no metrô de São Paulo, e eu não vou dizer todas as linhas, tá? Né? Porque principalmente, mas existem linhas que são assim impecáveis a questão da limpeza. Mas isso é um conjunto. Por que eu falo que é impecável? Porque qualquer tadinha do bicho, do porcão, pô. Mas qualquer um vai jogar, coitado, porra, né? Mas não sabe? O cara, eu falo que o porco fica até legal no meio disso, porque o cara que joga, o cara fica com vergonha de jogar a embalagem, vendo aquele piso tudo limpinho e vendo os lugares onde tem que jogar. Ele sabe onde tem que ir. Então eu falo assim, por que não fazer disso todo o resto? Na sua casa, nas ruas. Mas você anda várias vezes em vários lugares, você não encontra um local para fazer o descarte, para jogar, enfim. Eu falei, concordo.
Tá? Isso quando não tem vândalos que destrói. Agora a gente não pode falar, destruiu, então por isso eu vou pegar e vou jogar. Já que destruíram a lixeira, eu vou jogar em qualquer lugar. Eu falei, pô, cara, não é bem assim. Entendeu? Então, era só nisso. Desculpa, Robert. Não, eu ia comentar que o Estado já arrecada imposto pra caramba e eu não tô querendo aqui dar ideia pra arrecadar mais dinheiro, tá? Não é isso. Mas vamos voltar uns anos atrás, quando o cinto não era obrigatório, passou a ser obrigatório, porém se não usasse, multa. Olha, isso faz muito tempo. Muito tempo. Você viu? Hoje é um hábito. É normal. Não é apenas por multa. Cigarro em ambientes fechados, mesma coisa, né? Tinha recomendação tal, a partir de hoje tal, multa. Hoje é algo normal. Pegou alguém jogando lixo, bicho? Multa. Eu sei que vai na contramão do que eu penso, o Estado arrecada demais, mas muitas vezes as pessoas mudam quando sente no bolso. Essa é a grande realidade. Você sabe que às vezes, você falou bem, multa, e tem o lado de você criar, antes disso também, antes da multa, a educação. Se eu não me engano, no cinto é aquilo. Por que falar? Porque, cara, você usa o cinto por uma questão óbvia. Sim. Tá? Se acontecer um acidente, você está lá, você está protegido. Eu não sei o número de quanto, mas se a gente vê que o trânsito no Brasil é catastrófico, imagina como seria se as pessoas não estivessem usando cinto, então. Então, vou dar um exemplo, que acontece em alguns condomínios, né? Às vezes, a pessoa quer implantar um sistema de coleta dentro do condomínio, e às vezes até por ele mesmo. Então, o condomínio pega e fala, olha, aqui tem uma lixeira. Eu falei, eu até brincar um pouco, isso vai um toque até pro condomínio que eu moro, tá? Você tem vidro, você tem lá a parte onde você vai descartar o vidro, você tem a parte onde você vai descartar o plástico, você vai descartar o papel, metálicas e orgânico. E outro dia eu fiz até uma pergunta, né, para uma pessoa no condomínio. Eu falei, você sabe aonde descarta, por exemplo, isopor? Né, eu falei a marca, né, o famoso plástico EPS. Muita gente fica perdido onde descartar. É bem nebuloso, né? Mas ele é um plástico, ele é um polímero, né? É o polímero plástico. E o isopor é uma marca registrada, né, que veio assim. Então, poxa, e por que muitos catadores também não gostavam? Não sei como é que tá hoje, mas os catadores não gostavam de reciclar. Por causa do peso, ele é muito leve. Peso. Então. Aí eu falei, mas não faz tanto sentido que se fosse por questão de peso, então, putz, vamos reciclar muito vidro. O vidro é pesado. Então, se for por questão de peso, né? Opa, você coloca. Então, às vezes não é só a questão do peso, né? Agora, você vê, lata de alumínio, quando começou o trabalho lá atrás, eles começaram em 1989, 90, se não me engano. Onde eles pegaram, que eu uso a seguinte colocação, calcanhar de Aquiles do Brasil, parte social. Então, olha, vamos transformar isso daqui em dinheiro. A lata de alumínio ela vai ser uma moeda de troca. Aí os catadores começaram. Só que antes das latas de alumínio, na minha infância, pelo menos que eu lembro, sempre vi qual que mais passava. Caixa de papelão. Quer dizer, papeleiro antes, antes de alumínio, já tinha o pessoal que pensava até com... não tinha tanto carroceiro e tudo mais. Eu até brinco com questão de carroceiro, né? Às vezes você fala, pô, lá tá o trânsito parado em São Paulo, né? Não, isso não acontece quase aqui, né? Não. Então, aí você tá o trânsito parado, você vê, putz, lá tá o carroceiro, o cara tá entupido, tá atrapalhando o trânsito. Eu pensava assim, e eu sou um estresse no trânsito em São Paulo. Aí hoje em dia eu falo assim, putz, olha o cara fazendo um trabalho que ele dá uma lição de moral num poder público que não tem competência de fazer, e até na sociedade que não sabe descartar de maneira correta. Então o cara tá indo lá, eu fui fazer um descarte ontem no Ecoponto aqui em São Paulo, de materiais, caixa de papelão, tudo mais, e aí tinham 2 carroceiros, eles ficam na porta de alguns ecopontos esperando. E o próprio pessoal da prefeitura muitas vezes fala assim, poxa, já dá, porque eles fazem esse trabalho. E por que eu estou falando isso? Aí voltando, que nem exemplo de condomínio, na minha visão, tá? Para você, antes de você falar, que nem o material, que nem isopor, ou uma caixa de embalagem séptica, aonde eu descarto? Não, mas é cartão. Falei, cara, de novo, a embalagem séptica tem, se eu não me engano, 3 filmes de polietileno, 3 filmes plástico, cartão, papel cartão e alumínio. Então, mas peraí, o que predomina é o cartão. Eu falo, peraí, aí eu vou descartar onde?
Desculpa a minha ignorância. De repente alguém vai dar uma aula de sustentabilidade e vai falar, não, você descarta em tal. Talvez por isso que até tem fabricantes, a própria Tetra Pak, se não me engano, eles fazem um trabalho que é para separar, separado. Não existe ele é específico, né? Tanto a Tetra como a SIG, Tem engenharia, né, que faz isso para eles. Tem um acordo, alguma coisa assim. eu não lembro direito. Eu sei que tem uma parte que entra até junto com eles que fica, acho que em Piracicaba. Então Piracicaba, que faz o trabalho junto, né? Então, e aí, então fica só muitas vezes, faz a lição de casa de uma maneira um pouco mais correta. Separa o que é reciclável e o que é orgânico, que no fundo também é reciclável. Se todo mundo começar a entender que tudo que você produz pode ser normalmente reciclado, ótimo. Tá, e a gente estava até falando um pouco antes aí, não vamos entrar nos méritos, na parte química e tudo mais. Pô, o pessoal, sem cometer greenwash, sem falar coisas absurdas, sem aprofunda um pouco mais e vai atrás para poder saber o que pode separar. Eu acho que isso daí, vocês deram um ótimo exemplo, a questão de uso de cinto, a questão do descarte, a questão de você liberar, é a criação do hábito. Eu falei, isso é um hábito saudável. Saudável mesmo. Você vai evitar um monte de problema, vai estar fazendo um bem, mas isso daí é um trabalho de formiguinha. Agora, um trabalho de formiguinha que, vai impactar milhões de pessoas, pode fazer toda a diferença, né? Então, não tem como, né? A gente está muito nesse tema, né, de sustentabilidade, mas é que para colocar não é um basta, mas dizer o seguinte, faça a sua parte. Faça o que é certo fazer e ponto final. E pare, muitas vezes, de ficar o tempo inteiro só falando, não, mas é isso, não sei o que lá. Tá, procure direitinho, vê direitinho. Hoje você tem tanta informação, né? Você tem como saber o que é informação correta ou o que não é, né? Primeiro melhora a sua casa, para depois melhorar a sua vizinhança, para depois melhorar o seu bairro e depois você vai... Porque todo mundo sabe os problemas, a resposta para os problemas de tudo, né? Mas o cara sabe resolver todos os problemas do país e o quarto dele não arrumou a cama de manhã. Então, quer dizer, o cara não sabe direito. Então, faz a sua parte bem feita, faz um bonitinho ali e tal, e aí depois as coisas estão progredindo. Hoje, você fazer o básico muito bem feito, você destaca, porque tem uma geração de frouxo que eu te falo. Vai, Wagner, manda aí. Ô, Ricardo, pra gente continuar aqui, você podia falar pra gente um pouquinho dos planos para esse ano, as novidades, os Summit, alguma coisa assim que vai acontecer? Obrigado aí, Wagner, por ter lembrado. Então, o ano passado, durante a cerimônia do prêmio da Emba News, nós fizemos uma divulgação de um lançamento de uma série de eventos chamado Emba News Summit, tá? O ano passado, todo mundo sabe, eu costumo dizer que ultimamente, né, o mundo anda meio conturbado, meio estranho, né? É guerra, não sei o que lá, tudo. Mas independente disso, tá? Independente dessa questão, né? Eu falo, a coisa caminha, a gente tem que continuar. Por isso que embalagem faz parte, a gente tem que continuar comendo, fazendo tudo, né? E para isso você utiliza as embalagens. A ideia do Emba News Summit foi exatamente focar, né, em eventos, em categorias de mercado, em nichos de mercado. Então, eu falo assim, os eventos, né, que falam de sustentabilidade de uma maneira mais ampla, na parte de embalagem, enfim, eles estão no mercado, eu falo assim, estão sendo bem feitos, tudo. O que nós notamos? Que a gente precisaria aprofundar um pouco mais isso. E nada melhor do que você aprofundar nas categorias. Então, sim, a gente vai fazer em 2024 a série de summits, né, chamado de Emba News Summit, né, que vai estar focando em categorias ou às vezes até com datas sazonais, entendendo? Alguma data sazonal que utiliza mais alguns tipos de embalagens, né? Então a gente vai estar focando nesse aspecto, né, nessa parte. E para vocês entenderem, é mais ou menos assim, vou dar um exemplo, que nem o Emba News Coffee Summit. O Emba News Coffee Summit é focado num nicho de mercado de café. Aí você fala assim, mas peraí, não é muito pouco? Se eu não me engano, o Brasil não só é um dos maiores produtores de café no mundo, ou o maior, como os consumidores também, né? E ele é assim, ele é bem democrático.
né? Porque ele é desde o café, que eu falo assim, eu adoro tomar café em copo americano, né? É o que eu chamo de café de boteco. É aquele lá, me vê um cafezinho aí. Eu adoro isso aí, né? Café de coador, etc, que separa. E, quanto é consumido disso, né? Que as pessoas muitas vezes tô habituado a tomar mais o café em cápsula, etc. Isso já vinha acontecendo durante a pandemia, né? Ou coisa mais chique, né? Tomando café aqui, né? Na cápsula e tudo mais. E lógico, algumas marcas impulsionaram o mercado, né? Dentro dessa área. E isso não só no Brasil, como fora. Você vê, em alguns restaurantes você toma um café em cápsula e você fala, tô pagando essa puta grana e o café em cápsula que eu tomo em casa. Pois é. Eu falo, mas tá bom, cara, você tá lá naquele puta restaurante, tá bom, você paga aquilo lá, né? Mas também ainda tem. Então o mercado de café é um mercado muito interessante, né? Só dando um exemplo, quer dizer, você tem particularidades, né, nichos e vários, né? E quando a gente diz de sustentabilidade, por exemplo, dentro do aspecto do mercado de café, você tem a parte de descarte de cápsulas, você tem cápsulas que são só de alumínio, você tem cápsulas que são de composto, né, de multimateriais, você tem alumínio com plástico. Como é que você faz para descartar? Existe uma logística reversa? Quer dizer, é um tema que você explora sustentabilidade, mas aí eu falo que normalmente é aí que tá. Você tem que explorar qualidade também. Cara, ele tem um desdobramento enorme. E aí você pega alguns tipos de embalagens que dominam, né? Você tem embalagem flexível, você tem embalagem de papel cartão, que muitas vezes são embalagens para alguns cafés premiums também. Você tem embalagem de lata para café, que também é um produto mais premium, né? Ou às vezes que entra, né, na parte cappuccino, que às vezes não é premium só, mas é o cappuccino, é um café com leite. E você tem a embalagem de vidro. Aí eu falo, segmento democrático, ele trabalha com todos os tipos. Mas geralmente a gente vê mais determinado, mais flexível, mais papel cartão. Eu falei, depende, porque ele tem nichos, né? Esse material vamos dizer, uma marca de que a gente diz, acho que no varejo, de combate, que você põe, né? Com um preço mais acessível, ou você tem alguns que são produtos mais premium, né? Então, isso é só para dar uma ideia, para ter uma ideia o quanto que isso movimenta, né? Não só as próprias cafeterias, o consumo interno dentro das empresas, enfim, né? O famoso papo, né? Por exemplo, vamos marcar um cafezinho? Sim. Vamos tomar um cafezinho? Então, isso é um hábito que não só, digo, mas brasileiro, né? E eu falei tanto desse exemplo do café, que daí você parte para outros. Você parte, por exemplo, de mercados de cuidados pessoais, mercado farmacêutico, mercado de bebidas em específico. Muitas vezes, quando você fala bebida é muito amplo. Fala, tá bom, então você pega um nicho só, por exemplo, de vinho. Mas vinho é muito... o Brasil deve ser um baita consumidor de vinho, por exemplo, do Chile. Eu falo, mas só do Chile? Eu falo, não, olha o que tem de vinícola aqui no Brasil, no sul do Brasil, que hoje ganha prêmios fora do Brasil, né? E muito com embalagem também, né? O produto e embalagem, porque você não vai pôr um produto qualquer numa embalagem qualquer. E você não vai fazer uma baita embalagem com um produto, vamos dizer, chinfrim, né? Então, você começa a ver que cada nicho de mercado tem particularidades. Você não pode pegar, muitas vezes, e tratar aquele nicho igualzinho o outro. Isso é uma coisa tão óbvia. Mas muitas vezes quando você faz... Então a ideia desses summits é focar nesses nichos de mercado, falando especificamente das embalagens. A gente faz um pequeno apanhado de como é o mercado, mas falando das embalagens para café, das embalagens para farma, das embalagens para cuidados pessoais, das embalagens para o mercado de pet care, que é um dos maiores mercados do mundo, entendeu? Então, é pegar esses nichos específicos, tá? Que não é, tem assunto, é óbvio, a gente quer ver o que está tendo de tendência, o que está tendo de...
O mercado pet está acrescentando, que eu acho que é a Natura que entra nesse mercado, né? Como a linha Boticário. Boticário. Boticário entrou Para uma linha no segundo pet. semestre do ano passado. Entendeu? Filho. Pai de pet. Eu, por exemplo, não tive filhos, mas eu falo assim, tive quem tem, né? Os pets. Ao aniversários, os ao amigos. Eu falo, né? Tem No meu caso, mas existem alguns exageros, lógico, das pessoas. cada um, dentro do seu cada um. Exageros, mas dando exemplos, então tem mercados, que nem mercado agro, a gente tem um summit que vai ser focado para o mercado agro, né? Show. Que muitas vezes não é uma coisa que a sociedade, né, o consumidor comum está muito à parte, Sim. né? Mas é um mercado que movimenta muito, você precisa de embalagens, tintas, você precisa de embalagem específica, tal. A gente vai... E depulagem do agro tem a parte técnica. Tanto que eu tenho visto frequentemente, você tem o rótulo, aquele rótulo duplo que você abre e ele já é a bula. Isso, tamanha a quantidade de informação técnica do rótulo agro. Eu falo que a gente explora assuntos, né? Que nem quando a gente fala do rótulo da bula, né? Eu falo até, ressalto a importância de você sempre ter, de uma maneira híbrida, né? Vamos dizer assim, a questão da bula, né? Você ter ela impressa e você ter ela num formato digital, mas você nunca ter unicamente só, por exemplo, digital. Não. Sim. A gente tem que entender que isso, lógico, quando você fala muito de bula, você fala de medicamento. Mas quando você está falando de medicamento, você não está falando só de medicamento humano, você está falando veterinário, para outros tipos de produtos, o próprio produto agro mesmo, né, quando vai na parte veterinária, tem que ter esse tipo de informação, que pode ser complementada no digital. Eu falo, acho legal, mas não unicamente. Né? Então, e assim por diante. Então, como eu falo, a ideia desses summits é atender particularidades específicas de categorias. Muito bacana, Ricardo. Só se passar por Robson, vai anunciar em breve quando vai ser o primeiro summit? Já tem ideia? A gente tem um cronograma, tá? A gente vai estar anunciando. Inclusive, lógico, a gente vai anunciar isso daí junto para vocês. Muito bom. Os nossos parceiros do Printcast. Vamos estar anunciando aí. Com certeza. Não só desde já, mas aí eu não vou dar spoiler para ninguém, tá? Do que ainda que vai acontecer, tá? Em Banils Printcast. Isso daí é spoiler. Muito bom. Vou deixar guardado. Pô, que fera. Cara, eu tô surpreso porque a gente ia começar a falar só do Ricardo, pessoa física. Mas a gente enveredou para falar de sustentabilidade de uma maneira que nós nunca falamos. A gente nunca entrou em tanto detalhe, com tanta riqueza, com essa amplitude. E isso é bacana, porque, poxa, nós vamos ter que gravar mais. Tem que gravar mais coisas, porque agora a gente abriu uma porteira no chão. Tá aberta a porteira, nós vamos ter que ir longe com esse negócio. Mas, cara, eu gostei demais, Ricardo. Acho que um aspecto muito importante do teu trabalho da Imba News é você conectar todos os mundos da embalagem. Nós três aqui, nós somos gráficos. A gente fala muito do ponto de vista de quem produz. Você é o cara que está falando com quem é dono de marca, você está falando com um cara que é o que desenvolve. Obviamente você fala com um cara que produz, e aquele cara que produz que está até fora da especialidade da gente. Porque a gente tem muita intimidade e experiência com offset, com flexo, com autogravura. Mas a metalgrafia a gente conhece um pouco. O vidro, Serigrafia. a gente não conhece nada, né? Que vergonha. Mas eu vou levar vocês para conhecer. Cara, então, eu queria, Ricardo... A gente tem parceiro que vocês vão conhecer. A gente avançou bastante no tempo, mas eu queria que você falasse desse aspecto. Tá certa a minha observação de que a Imba News, ela conecta todos esses atores e diferentes meios da embalagem. Eu esqueci algum aqui ou não? Então faltou citar algum? Toda a cadeia, né?
Assim, eu creio que não, mas é lógico, embalagem, né, é uma coisa que também vai até um pouco além, né, você tem embalagens de madeira, né, se você for parar para pensar, é lógico, madeiras certificadas, né, FSC, da mesma maneira que os papéis, né, a celulose é certificada, madeira também é. Se a gente for levar, e eu tô falando, tem, quer dizer, e não entra dentro dessa categoria, quer dizer, não entra nos 4 mais conhecidos materiais, né? No caso de papel e todos os derivados, plástico e todos os derivados, metálicas e derivados, e vidro unicamente. Então você tem ainda embalagens de madeira e às vezes eu até falo, com certeza até outros tipos. Eles têm, às vezes, chamado de não tecidos, acho engraçado algum termo, né? Mas também o TNT, exatamente, que usa muito. Então, você vê que tá bom, aí pode ser muitas vezes que é feito com fibras de algum polímero, de plástico, mas enfim, mas ele é considerado. Então, é enorme, enorme. Então, e o mais importante, aí eu falo para vocês que vocês estão conectados nisso, é que todos, sem exceção, vão em impressão. Entendeu? Todos vão em impressão. Então, independente do tipo de substrato onde você vai estar utilizando, vai impresso. Vai ter, aí é que vocês entram. Entendeu? Então, a coisa é muito maior. E às vezes até vai em impressão em embalagens que são de uso industrial. São de uso que eu sempre uso esse termo, consumidor não tem ideia, né, do que é. Aí eu vou pegar um pouco, falou o mestre, inclusive também às vezes tem convites lá no Senai para dar aula, o Antônio Cabral, né, que é do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu falo, a melhor maneira de dizer o que é embalagem, ele chama sistema embalagem. Embalagem é um sistema, ele não é simplesmente isso, é uma embalagem. Algo físico ali. Algo físico. Você não sabe o que tem por trás para chegar nisso. Por isso que eu falo que entra tudo. Entra matéria-prima, insumo, entram máquinas, equipamentos, entra tudo. E aí eu falo que muitas vezes, em vez de você, de uma boa parte, eu digo, da sociedade ou do poder público, jogar a culpa nos fabricantes de embalagem ou no dono de marca, nós, né, seres humanos, temos que fazer a lição de casa. E aí é o que a gente estava falando sempre. Então é fácil, a gente sempre vai ter que ter um culpado, entendeu? Então tá bom, você pode cobrar esses agentes, mas faça a sua parte. Geralmente você não faz, que é aquilo que o Wagner falou, né? O dia que a gente tiver moral, né, para poder falar, criticar alguém, é o dia que a gente arrumar o nosso quarto, a gente fizer a nossa lição de casa. A gente não tem isso. Então, enquanto não tiver a moral de fazer isso, a gente não pode falar do vizinho. Fala, você não faz nem a sua parte. Então, sabe, a coisa é muito clara. É que todo mundo foge desse, quando entra nessa parte, opa, você está mexendo na minha ferida. Falei, então não veio criticar uma coisa. Mas também não adianta você falando assim, já que o outro erra, eu também vou errar. Pô, aí não, é sacanagem. Não é assim. Ricardo, muito obrigado. Acho que foi muito bom, muito esclarecedor. Assim como o Robson falou, abriu uma porteira, com certeza teremos aí assunto para outros episódios. Inclusive, quem quiser sugerir, né, algum tema para a gente estar batendo papo com o Ricardo, sustentabilidade, quero saber um pouco mais aí das embalagens de madeira, as embalagens metálicas, enfim, né, fica aí para a gente ter essa interação com a nossa comunidade e faremos com o maior prazer. Mas desde já, muito obrigado, Ricardo, pela sua participação, pelo seu tempo, pelo papo, por conteúdo que você nos passou. E é isso, né? O início de uma parceria que tenho certeza que a gente vai fazer bastante coisa juntos, eu não tenho dúvida disso. Se quiser dar um recado final, algum comentário final, essa é a hora. Bom, primeiro, antes de mais nada, assim, o meu comentário é o seguinte, agradecer ao time do Printcast aqui, do Robson, você, Robert, Wagner, pelo convite, né? A parceria já tinha nascido, que a gente não vai falar, mas assim, aqui a gente está fincando, né, o nascimento de uma coisa mais profunda. Oficializando, né, essa parte, né, do que a gente vai estar fazendo. E sempre conte com a gente. E assim, eu gostaria também, antes de mais nada, de agradecer muito, tá? Um super parceiro nosso, tá? O que está por trás disso aqui, o Washington, tá? Com o Espaço Over aqui, tá? Que propiciou com todo o cenário, a cenografia de estar fazendo isso aqui, a estrutura.
E, cara, gente, Washington, você é o cara, meu. É isso aí, mano. De verdade, muito bom mesmo. E só uma curiosidade, né? A gente ficou muito honrado de você ter participado. Você é um profissional que tem um conteúdo absurdo, né, Robson? Pra estar transmitindo, pra estar passando. A gente ficou muito honrado de ter tido essa oportunidade. Foi o primeiro podcast que você participou? Não, eu já participei de outro, mas assim, foi virtual, né? Foi de maneira virtual, não foi? Primeira vez. Em estúdio, sim, mas participando, né? Batendo um papo com um convidado, melhor dizendo. Né? A gente já fez. Ah, sim, isso. Mas, Convidado, exatamente. Como convidado, sim. Isso. Foi o primeiro. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pô, muito mais. Eu falo para isso, para mim tem uma simbologia, principalmente com pessoas como vocês, pô, pessoas do bem mesmo, que quer fazer a diferença, que quer fazer, não sabe, esse Brasil ser um país realmente diferenciado. E a gente tem que fazer. De nós, né? Cara, muito Depende obrigado, de né, nós. Robson? Foi bom demais, né? Cara, bom demais. Antes da gente finalizar, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, que são os caras que permitem a gente estar aqui, a gente ter vindo aí por esse 1 ano e quase 2, né? Quase 2. Em março a gente vai completar 2 anos, vamos pular para o 3º ano. Então, os nossos patrocinadores, a Croma Microencapsulados, a Cimic Tintas, a Cor e Processo, a Papyrus, a Top Coat e a Eurostar. Muito obrigado a vocês todos por nos apoiarem, por permitirem a gente seguir com esse projeto que dá uma satisfação e uma alegria muito grande em todos. Muito bom. Queria agradecer a presença do Ricardo. Obrigado, Ricardo. Papo muito bom, muito legal. Agradecer ao Washington também, que está ali nos bastidores. Valeu, Washington. Muito legal, muito bom. E queria convidar todo mundo para acompanhar nosso trabalho, acompanhar o canal do YouTube, o Instagram também, a gente faz divulgação de algumas coisas lá. A gente tem o nosso site, ecgprintcast.com.br. Então a gente tem vários canais de comunicação e está presente nas mídias, né? Se quiser acompanhar nosso trabalho, entrar em contato, mandar alguma dúvida, estamos à disposição. Vamos deixar todos aqui na descrição do vídeo aqui. E aí é só estar em contato. Valeu, gente. Pessoal, obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.